Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência às palestras doutrinárias do mês de setembro, que tem como tema "É preciso saber viver". Esse tema foi escolhido em homenagem ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio, e que tem dia 10 hoje, 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Na semana passada eu falei um pouco sobre o surgimento desta campanha, a partir de maio, um jovem americano de 17 anos, que era conhecido por ter uma Mustang amarelo, e que em 1994 ele suicidou-se. E a família ficou muito desesperada por não ter conseguido identificar os sinais que ele apresentava, dando sinal de que estaria pretendendo acabar com a própria vida. Então, no seu funeral, os amigos mais próximos e os familiares resolveram colocar uma cesta com um cartão amarelo, dizendo: "Se precisar, peça ajuda", e junto do cartão uma fitinha amarela, em homenagem também lembrando o Mustang, a cor do Mustang de Mike. E essa ação deu muito certo, porque outros jovens começaram a utilizar esse cartãozinho para pedir ajuda. Então, o amarelo, no Setembro Amarelo, é justamente lembrando a cor do carro de Mike, e a fitinha também lembrando da atitude dos seus familiares durante o seu funeral. Bom, vocês receberam aqui a cartilha da CVV, que tem informações importantes. E a CVV é o Centro de Valorização da Vida. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias. O atendimento é gratuito. E caso vocês percebam algum parente, amigo, conhecido passando por algum tipo de dificuldade neste sentido, de desesperança, de depressão, que tenha dito algumas frases tipo: "Não aguento mais a vida, não presto para nada, eu queria dormir, não acordar mais", frases que são sugestivas de que essa pessoa está precisando realmente de uma atenção maior. Então, nesse caso, seria interessante sugerir procurar esse CVV. Hoje nós teremos como subtema "Esta obra salvou minha vida", e vai ser uma palestra da nossa querida companheira aqui, irmã amiga Cissa. Mas antes disso, vamos fazer a leitura do Evangelho e em seguida a prece, que vai ser uma prece musical hoje, com a nossa irmã Beren. Então, no Evangelho, nós vamos ler aqui o item 15 do capítulo 5, que trata justamente, porque na semana passada Cissa leu o 14, que é esse capítulo 15, que é o suicídio e a loucura. E hoje nós vamos para o item 15. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que se pode chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim aos seus sentimentos, aos seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim, senão na morte, não esperando nada. Então é muito natural e muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio.
vamos passar para a nossa vida. Berê vai fazer a prece com música. Uma boa tarde a todos. Vamos cantar a musiquinha Colônia no Nosso Lar. Começa assim. Neste mundo tão carente, quando a vida nos conduz entre tantos desenganos para os braços de Jesus, temos que ter muito amor para levar a nosso irmão em seus momentos de dor que nos toca o coração. Vamos nos unir cantando este canto de louvor, nossa vida dedicando a Jesus nosso Senhor. Vou te amar, Senhor, e vou louvar também. A paz vou conseguir aqui, aqui. A paz vou conseguir aqui, aqui. Quando em dias tão sombrios, ninguém pra nos dar a mão, esta casa nos conforta, nos recebe como irmãos. Muita luz do céu nos chega para o nosso descansar, vinda de André Luiz, da colônia nosso lar. Quando aqui nos reunimos a fugir da solidão, os mentores nos acolhem bem dentro do coração. Tua bondade, ó Pai, tua ternura, enfim, somos felizes sim, aqui, Senhor. Somos felizes sim, aqui, Senhor. Somos felizes sim, aqui, Senhor. Obrigada, Berê. E agora, nos ouvir nossa amiga Cícia. A espiritualidade do mundo para vocês. Que assim seja. Boa tarde a todos. Na próxima semana, a nossa palestra é com Nádia Albergaria, que vai estar aqui falando de acolhimento aos enlutados por suicídio. E no último sábado, quem viu ali no cartaz, tem escrito assim: Abel Sidney ao vivo de Rondônia. É porque o nosso irmão Abel mora em Rondônia, tá? E vai estar conectado com a gente aqui online ao vivo, certo? Nessa pandemia a gente ampliou, né, os limites, os horizontes e temos condição de fazer isso. E nos lembra, nossa amiga Ironice cantou aqui, a colônia Nosso Lar, né? Nos lembra do nosso amigo André Luiz, que nos trouxe as novidades do nosso lar, né, aqui para a Terra. E quando o André Luiz fala daquela parte que ele vai ouvir a oração do governador, ele é levado pelo enfermeiro, né, ajudado até chegar no salão do hospital, e o enfermeiro explica a ele que todos os habitantes de Nosso Lar estão ouvindo o governador por ele fala assim, que é um mecanismo de audição e visão à distância. Então foi como o André Luiz conseguiu nos passar. E como seria esse mecanismo de audição e visão à distância? Eu estou ouvindo e vendo alguém que está distante. Não seria esse mecanismo que hoje nós estamos tendo nas lives, né? Então, o nosso irmão Abel Sidney estará aqui, nós vamos estar assim, ouvindo e vendo à distância, mas o pensamento dele aqui, a imagem, a voz presencialmente, certo? Então, vamos lá, o tema de hoje é uma frase, né?
esta obra salvou-me a vida. A história dessa frase, o relato, está aqui nesse livro, O Espírito da Verdade. Esse livro é da mesma coleção de Religião dos Espíritos que nós temos ali e que comentamos em janeiro. Religião dos Espíritos comenta itens do livro, o Livro dos Espíritos. Tá? Da mesma coleção de Seara dos Médios, que comenta o Livro dos Médios. E o Espírito da Verdade comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui uma pequena frase do prefácio que eles fazem, que fala assim, só o primeiro parágrafo: em teu nome, Senhor. Mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados, de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Me chamou a atenção aqui porque são os companheiros desencarnados daqueles que ainda estão nas rudes lições da esfera física, que somos nós. Então, chamar a atenção de que não estamos sozinhos em momento algum. Temos esses companheiros. E aí, quem assina esse prefácio? Alguns nomes conhecidos, que eu vou fazer questão de ler, para que a gente sinta cada vez mais a proximidade dos amigos espirituais. Não estamos longe uns dos outros, não estamos sozinhos. Quando nos sentimos sozinhos, é uma sensação nossa, mas na verdade não estamos. E é bom lembrar disso, principalmente nos momentos difíceis. Esse prefácio é assinado por Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibá Schutel, Eurípides Bassanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Ou seja, ainda tem outros que a gente nem sabe o nome. Então, confiemos nesse amparo, desses amigos que, em nome de Jesus, estão aqui, nos sustentam e nos ajudam. A frase, esta obra salvou minha vida, está aqui no capítulo 52. É o Espírito Hilário Silva, que vai nos contar uma história que aconteceu no passado. Como o livro é comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, este item, ele comenta o capítulo 25, que é buscar e achareis, em seu item 2. Nesse item 2, os Espíritos começam a falar que essa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, é semelhante a essa buscai e achareis, que é o princípio do trabalho, da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. E adiante ele vai dizendo que na infância da humanidade, nós vamos buscando, ele usa a palavra, a humanidade vai à cata do alimento, da proteção contra as intempéries da vida, né, as chuvas, o sol, as tempestades, contra os inimigos. Então, nós vamos buscando essa nossa proteção material. E aí, essa parte nossa animal, que o animal também se protege, também tem essa conservação da vida, esse objetivo, Deus acrescentou em nós o desejo do melhor, o desejo de buscar sempre o melhor. E nisso o homem busca na ciência as descobertas, as melhorias de vida, as instruções, para o seu crescimento próprio, para o seu bem-estar. E a essas necessidades físicas vão se seguir as necessidades espirituais. E eles colocam lá, depois, em busca do alimento material, e logo depois a gente sente a necessidade de buscar o alimento espiritual. E o item segue comentando que esse alimento a gente vai conseguindo nas diversas reencarnações, porque é assim nessa busca que a gente sai da selvageria para a civilização. E isso não é feito em um espaço de uma única vida terrena. Então, gravem isso. A gente buscou o alimento material e sentimos a necessidade do alimento espiritual. Eu quero que vocês gravem isso porque foi o item que fez Hilário Silva nos contar a história que está aqui no livro, intitulada Há um Século. Há um século, esse livro é de 1960, tá? 61, mais precisamente. E
Hilário Silva vai nos contar de uma manhã de abril de 1860, quando o nosso codificador, Allan Kardec, estava acabrunhado, exausto, pensativo nessa manhã fria. Apesar da Sociedade Espírita Parisiense já estar funcionando, apesar das obras terem uma venda promissora, ele estava muito preocupado, porque escasseavam os recursos financeiros para a obra grandiosa que os espíritos superiores tinham colocado na mão dele. E chegavam as cartas, as cobranças, a pressão aumentava e ele estava bastante pensativo nessa manhã. Cartas sarcásticas chegavam também a ele e estavam à mesa. E quando ele está ali, bem desalentado com esses pensamentos, entra Amélie Gabriele, a sua esposa, a Dulce Gabi, e lhe entrega um pacote, uma encomenda que havia chegado. Bem arrumado, o nosso codificador pega um embrulho e vai abrindo e vê uma carta. Ele abre a carta para ler, essa carta começa: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Assim começa a carta, e no decorrer dela, a pessoa vai contando a sua história. Ele inicia dizendo que é um encadernador, desde menino trabalha com encadernação e atualmente trabalha numa grande casa desta capital, no caso Paris. E que vivia muito feliz. Há 2 anos havia casado com a esposa de seus sonhos. Estava numa vida familiar feliz, mas no começo do ano, a sua Antoniette teria sido levada por uma sorrateira moléstia e partiu aqui do planeta. Ele fica desesperado, não acredita em Deus, não tem forças para continuar, começa a faltar o emprego, o patrão começa a lhe ameaçar de despedi-lo, e ele vai seguindo por noites insones, angústias, conflitos aflitivos dos homens da sua época, sem uma fé para se segurar. E ele pensa muito no rio Sena, planejando se jogar no rio Sena. Seria até fácil, pensa ele, pois ele não sabia nadar. Então a maneira mais fácil seria se jogar no rio Sena. E numa dessas noites, que o desânimo se abate fortemente sobre ele, ele vai até a ponte com a intenção de se jogar. Era noite, um poste clareava um pouquinho o lugar, e ele vai decidido, tal desânimo que tomou conta dele. Quando ele vai se apoiar na balustrada da ponte, para tomar um impulso para se jogar, a sua mão direita toca em algum objeto que escorrega, se desloca e cai aos seus pés. Ele toma um susto, pega esse objeto e vê que era um livro umedecido pelo orvalho. Estava ali em cima da balustrada, perto do rio, numa ponte. E ele chega no poste que está com a luzinha fraca para ler, e ele vê logo a frase: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lawrence. Daí ele já ficou curioso e foi olhar qual era o livro. Era um exemplar de O Livro dos Espíritos, que ele, movido por essa situação, foi ler, foi conhecer o que estava sendo dito naquele livro, e agora estava enviando esse exemplar
Ele diz ao codificador na carta: te envio esse exemplar com uma pequena anotação que ele havia feito e te envio para que faça dele o que quiser, o que desejar. Quando Kardec volta para o embrulho para terminar de abrir, vê um livro dos Espíritos muito bem encadernado. Ele era encadernador, né? Ele havia dito no começo da carta. O livro com a capa muito bonita, com as iniciais do nosso codificador, né? O A e o K. E quando ele abre logo na primeira página, embaixo da citação de Laurent, que ela botou: esta obra salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito. Ele botou embaixo: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Joseph Perrier. Então, por conta desse episódio, Joseph Perrier ficou na vida física para nos contar a sua história, para enviar este exemplar ao codificador. Depois disso, lógico, o codificador se sente banhado de nova luz e lembra que não pode ficar desalentado, porque no planeta Terra são muitos os que precisamos de renovação, de estímulo para continuar na jornada. E aí a gente vai buscar o que eu tinha falado a vocês, o alimento espiritual. Foi o que Joseph sentiu falta. O alimento físico ele tinha. Não fala de ter sido desnutrido, de nada, provavelmente estava em bom estado de saúde, mas lhe faltava o alimento espiritual, que os Espíritos nos disseram aqui no item do capítulo 25, item 2. Depois que o homem busca o alimento material, ele sente a falta do alimento espiritual, que é o que realmente nos sustenta nessa jornada. Porque quantas vezes estamos fortes, fisicamente falando, com alimento suficiente, e nosso espírito está titubeando na vida. Então ele buscou esse alimento e encontrou em O Livro dos Espíritos. Naquela época, 1860. Imagine. E hoje nós temos toda uma doutrina onde nós podemos buscar esse alimento espiritual para nos dar força de permanecer aqui, de seguir adiante com todas as vicissitudes da vida que todos nós passamos, porque essa doutrina nos explica, nos faz encarar a vida de outra maneira. Como nos diz no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item suicídio e loucura, que a calma e a resignação, auridas na maneira de enfrentar a vida e na fé na vida futura, nos dá uma serenidade para resistir a esses embates. E qual é essa maneira diferente que a doutrina espírita nos faz encarar a vida? Ela nos dá a razão para viver, nos mostra que não estamos aqui ao acaso, nos mostra a vida futura com toda certeza, sem alegorias. Não dá mais para negar a vida futura, não há dúvida quanto à vida futura. Então nós sabemos por que estamos aqui e que tudo que aqui adquirirmos de força, de crescimento, de aprendizado, nos servirá sempre, porque vai conosco, é a nossa herança. Pronto, os Espíritos nos dizem também no capítulo 5 que as ideias materialistas nos dão a covardia moral. As ideias materialistas não nos mostram nada no futuro. Tudo acaba. Se tudo acaba, por que eu tenho que aprender com sofrimento? Aprender para quê? Por que eu tenho que pensar o que aquele sofrimento quer me ensinar, o que aquele embate da vida quer me ensinar? Então nós ficamos covardes moralmente, não temos a força para vencer esses obstáculos. E a doutrina espírita, ao contrário, nos mostrando a vida futura, nos mostrando o destino que nos aguarda, que é a nossa plenitude, nos dá a coragem moral. A coragem de continuar caminhando na vida, com todos os problemas, decepções, tristezas, sensações de solidão.
Essa é a coragem moral que a doutrina nos mostra. E quando ela diz, né, tem a música que fala, um dia todos nós seremos anjos. Esse é o destino que nos aguarda. E anjo, na doutrina espírita, não é aquela figurinha linda, muito bonitinha, mas que até parece frágil. Quando a gente vê aqueles anjinhos com asa, lindinhos, mais frágeis. Não, aqui, anjo é o espírito mais elevado. Espíritos que galgaram esses caminhos nossos, venceram, portanto se tornaram fortes. Não são fracos, nós não seremos fracos. Nós estamos aqui para desenvolver bondade, doçura e força, para resistir a todos esses embates. Então, quando chegam esses problemas em nossa vida, vamos lembrar disso, é um treino. É um treino para o meu futuro estágio. Quando eu for um espírito mais purificado, eu serei forte. Então, eu já estou treinando de agora a vencer a mim mesmo. Vencer as situações difíceis da vida. Porque o anjo não é fraco. O anjo suporta por milênios algumas coisas que a gente não suporta ainda por um minuto. Então, temos que treinar. Treinar, vencer tudo isso. E quando a vida nos diz que estamos aqui por um objetivo, ela nos mostra o caminho. E como esses nossos mentores, na música também foi citado André Luiz, esses nossos mentores que nos acompanham, que estão aqui nos ajudando e que já passaram por toda essa situação e já criaram essa força que nós estamos precisando criar. Então, esta obra salvou minha vida. Uma reflexão para todos nós. Será que a doutrina espírita está conseguindo me fazer enxergar a vida de outra maneira? Está conseguindo me fortalecer? Está conseguindo me dar esperanças? Nós começamos o mês falando da paciência. Na mensagem, o imperativo da paciência, do querido Emmanuel, que também assina aqui esse prefácio, ele nos fala para contar com o bastão invisível da paciência. O bastão invisível da paciência que vai nos sustentar em muitas situações da nossa vida. Ele nos traz a paciência como um imunizante contra o suicídio, ou seja, contra a perda do sentido de nossas vidas, contra a desistência. E todas essas virtudes que nós temos que desenvolver ao longo do caminho, a doutrina vai nos ensinando passo a passo. E nós que estamos aqui, que nessa reencarnação encontramos essa doutrina, vamos refletir o quanto temos aproveitado das lições para o nosso fortalecimento interior, o quanto temos encontrado de alimento espiritual fortalecedor nela. Porque ela já não nos deixa ter dúvidas. Os Espíritos nos dizem que a simples dúvida, a simples incredulidade no que estamos fazendo aqui ou na vida futura, enfraquece a nossa vontade, enfraquece os nossos objetivos. Então, como Joseph, que ao ler o Livro dos Espíritos ganhou fibra moral para continuar, nós também estamos aqui para isso, para criar fibra moral, para nos fortalecer neste caminho. A todos nós é chegado ao planeta Terra essa luz, para que jamais deixemos a existência física tão importante. É uma escola, é um período, não viemos aqui para ficar eternamente, como também aqui nós não vamos para a escola ficar eternamente. Nós vamos à alfabetização e tem um tempo e saímos. Vai para a faculdade, faz o curso, termina, sai. Do mesmo jeito o planeta Terra, é essa a nossa escola. Mas por ser transitória, não deixa de ser importante. Como a alfabetização nos foi importante, como o curso que nós fazemos e que tem fim, é importante para o nosso crescimento. A existência terrena também é importante para o crescimento do espírito imortal que somos. Então é muito importante estar aqui.
É muito importante que fiquemos, como disse a música da Federação Espírita de Santa Catarina, né? Embora fosse os Brasília que estava cantando, mas é importante ficar aqui para vencer e para aprender. Há um movimento no mundo, nós sabemos que nesse estágio de transição está vindo muita luz e por isso também muita treva. Porque o que acontece sempre é aquela luta do bem e do mal que ainda é do nosso nível evolutivo, e que não quer que a luz sobrevenha, predomine ainda na Terra e em nós. Esse planeta ainda é de provas e expiações. Então é preciso que garantamos o nosso equilíbrio, a nossa força, para não sucumbir perante as forças que querem nos fazer desistir, que querem nos dizer que uma simples dor ou uma dor forte não pode ser suportada. Nós podemos suportar porque temos em nós potencialidades imensas que o Pai Criador nos colocou e Ele sabe que nós precisamos desenvolver essas potencialidades. Por isso mesmo, nos deu a oportunidade da reencarnação e nos dá as várias oportunidades para que aprendamos. Então, jamais devemos subestimar a nossa existência física, porque ela é importante. Embora saibamos que a eternidade não é aqui, sabemos que precisamos da reencarnação. Precisamos da encarnação para nos desenvolver, para aprender, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa moral. E o Cristo veio nos dizer isso, quando Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque é preciso vencer essas tarefas aqui que nos foram dadas, é aqui que nós estamos nos lapidando, corrigindo, consertando. Emmanuel usa o termo, nós somos espíritos em conserto do planeta Terra. Então é uma oportunidade que nós não podemos menosprezar, já que não chegaremos aos mundos superiores, não chegaremos a ser anjos com as nossas imperfeições, com a nossa pouca moralidade. Precisamos nos desenvolver como coletividade e cada um que se melhora é capaz de emanar isso para o seu próximo. É capaz de irradiar essa força e ser o exemplo, tanto para encarnados como para desencarnados. Muitos espíritos que se encontram neste momento conectados a nós, deixaram a vida pela saída do suicídio e vão retornar e precisam dessa fibra moral para que não caiam novamente nessa tentação de fugir da vida. E a nós que estamos aqui, cabe preparar esse terreno, nos fortalecermos para ser exemplo. Lembra que eu disse que ninguém está só, nós não estamos sós, dos benfeitores amigos, não estamos desamparados jamais, e também dos amigos, ainda como nós, na mesma condição, de não ainda superiores, mas que têm batalhas a vencer e que precisam da nossa força. Nos fortalecendo, vencendo dificuldades, não desistindo, usando a nossa fé para permanecer firmes, para persistir. Nós vamos emanar isso ao nosso companheiro, seja ele encarnado ou desencarnado. No momento atual, muita turbulência no planeta Terra, todos nós estamos sentindo. Chega-se o cume da transição planetária, estamos querendo romper a regeneração, galgar esse caminho para que o bem comece a predominar no nosso planeta. E para predominar no nosso planeta é preciso que ele comece primeiro a predominar em nossos corações. Daí, ser muito necessário nesse momento nos conectar ao alto com a oração, com a meditação, para conhecer a nós mesmos e saber os nossos pontos que precisam ser modificados, tomar consciência de nós mesmos. Se os espíritos do planeta Terra, de prova e expiação, predominam o mal, e em mim, o que está predominando?
eu já consigo fazer essa avaliação e estimular o bem que há em mim, para que esse bem se propague ao meu redor e estimule também aos outros. É preciso nesse momento, mais do que nunca, meus irmãos, que a gente persista nesse caminho e persevere, porque a onda que vem nos abalando está desestruturando muitas mentes, enfraquecendo muita gente, dos mais fortes até, desequilibrando-nos e nos convidando muitas vezes com as ideias materialistas, transitórias, imediatistas, a fugir da vida. Numa sociedade que prega o prazer pelo prazer e a dor não tem lugar. Mas é preciso que a gente saiba que a dor tem o seu lugar. A dor tem o seu lugar porque ela é nossa professora. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor não é punição, não é castigo. A dor é educação. Ela apenas vem para nos corrigir. Temos então que encarar a dor dessa maneira que a doutrina espírita nos faz encarar, porque teremos mais força. E como diz no próprio Evangelho, até nos alegraremos. Agradeceremos, Senhor, obrigada por me provar neste setor da minha vida, me fazendo desenvolver nesse ponto moral. A dor não é o castigo que todos prezam, como a gente aprendeu no passado. Deus não castiga, Deus não pune. Quando na codificação existem os termos de castigo e punição, é no sentido educativo. Não é Deus que nos pune, a nossa própria consciência nos mostra onde temos que recapitular a experiência e fazer de forma melhor. Então precisamos ter isso conosco e com as gerações que estão chegando, mudar essa visão da dor e do sofrimento, porque ele ainda é necessário no nosso estágio evolutivo. Ainda vêm experiências dolorosas, como veio agora a pandemia, uma experiência dolorosa coletiva, ainda podem vir muitas outras, fora as individuais que cada um está vivendo, porque os abalos não estão só fora, não estão só no planeta como um todo, mas em cada coração está sendo abalado para as suas modificações, para esse fortalecimento. E a doutrina espírita, esclarecedora, consoladora, libertadora de consciências, vem nos dizer que nós podemos crescer, sim, nós podemos nos fortalecer, nós podemos vencer. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema não erra, nos oferece o melhor. Cabe a nós também fazer as melhores escolhas para aproveitar o aprendizado. Temos em nós potenciais desconhecidos, que o Mestre Jesus nos disse: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele, o modelo, ele é o modelo da humanidade. Nós chegaremos ao Cristo. E enquanto estamos aqui na nossa inferioridade, ainda com tantos medos, tantas aflições, angústias e conflitos, ele está a emanar a sua luz, a comandar esse exército de espíritos benfeitores que auxiliam o planeta Terra, que coordenam a evolução das humanidades, encarnada e desencarnada, nos sustentando com toda a força, para que nós possamos prosseguir, lembrando do nosso Mestre Jesus, que carregou a cruz, para que nós aprendêssemos a carregar a nossa cruz. Ele sabia que nesse mundo aqui, nós carregaríamos a cruz, o peso. Ele disse: pegue a sua cruz, cada um. Se pudéssemos caminhar sem cruz, ele talvez dissesse: deixa a sua cruz de lado e venha correndo me seguir. Mas ele disse: pegue a sua cruz e venha me seguir. E ele nos dá outro grande exemplo, quando ele aceita a ajuda do Sirineu.
porque estamos aqui carregando a cruz, podemos e devemos aceitar a ajuda dos sirineus que nos aparecem. A ajuda está no lado, no amigo, no colega, na família, no anjo guardião, a conexão com o nosso anjo guardião, tão importante nesse momento. Então, a qualquer um que esteja desanimando, sentindo aqui como Joseph, desalentado, sem querer continuar a vida, porque não acreditava em Deus, não conhecia a vida futura e sua esposa havia partido de repente. Imagine a dor de Joseph. Vários e vários dias planejando se jogar no rio, tirar a própria vida. E que maravilha encontrar o livro dos Espíritos na balaustrada da ponte, onde ia se jogar, no momento de se jogar. Olhe como nós não estamos sós em momento algum. Então, buscar essa ajuda, aceitar a ajuda. Nós temos a família, os amigos, os setores de saúde, psicólogos, psiquiatras, as casas religiosas. Então, sempre que o desânimo nos abater, busquemos ajuda, não aceitemos a vontade de desistir da vida, porque ela foi nos dada por Deus, e é Ele que nos diz o tempo que nós devemos ficar aqui, e cada tempo é precioso, cada minuto que nos faz estar aqui, que nos traz experiência. Os Espíritos nos dizem que até o último suspiro nós crescemos, nós fazemos reflexões que são importantes para seguir na vida espiritual. Então, nós que estamos aqui viajando, nós somos viajores. E às vezes a gente esquece que está em viagem. E começa a se preocupar demais com o caminho. Porque quando a viagem é muito longa, a gente até esquece que é um viajante. Mas temos que lembrar, estamos aqui peregrinando. E como nos diz Teresa d'Ávila, e também Maria Santíssima no bilhete que encaminha ao Chico Xavier, tudo passa. Aqui tudo passa. Passam as agruras, vai passar. Pega o bastão da paciência, segura ele, porque a dor vai passar. A dor tem um tempo, ela está ali para te ensinar algo, para te ajudar a enxergar algo, mas ela vai passar. Esse momento difícil passa. Para todos nós, quantas coisas nós já vencemos até esse instante e momento. Então, se Joseph não tinha o bastão da paciência, mas foi lhe dado o livro dos Espíritos, né, na situação contada, mas ali, ao ler o livro dos Espíritos, ele conseguiu criar para si um bastão da paciência. Ele conseguiu saber por que estava aqui, o que é que estava fazendo e para onde iria depois. Sabia que a sua Antoniette não deixara de existir, apenas deixara a vida física. Neste momento que o planeta Terra passa com tantas perdas de entes queridos que tivemos, quantas pessoas não ficaram abatidas e muito tristes, porque nos faz falta sim o nosso ente querido, a pessoa amiga, faz falta a presença física. Mas, se ao invés de pensarmos que nunca mais vamos encontrá-la, lembrarmos que ela continua sendo a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso filho, continua vivendo e que o reencontro é certo, um dia no calendário de Deus, mas que é certo. E a doutrina espírita nos coloca a imortalidade útil. Não aquela imortalidade que vai ter uma vida futura, mas primeiro vocês vão ficar dormindo até o dia do juízo final. Ou então vai ficar no céu tocando harpa. Quem for bom, quem não for bom, vai para o inferno. A doutrina espírita liberta nossas consciências quando nos diz que céu e inferno é um estado de consciência. E quando nos diz que a vida continua tal qual estamos aqui.
Não vamos ficar parados, só se quisermos mesmo, que nem aqui na Terra, né? Se você quiser ficar parado, você fica aí. Mas se quiser ajudar, tem trabalho. Do mesmo jeito, a vida espiritual, que a doutrina espírita nos mostra em toda a sua clareza, é, como se diz, fugiu-me uma palavra, mas é ativa, é produtiva, é crescente. Continuamos trabalhando, continuamos amando. Eles continuam nos auxiliando aqueles que ficaram aqui na Terra. Como nós vimos aqui no prefácio deste livro, O Espírito da Verdade, e tantas outras obras dignas que a mediunidade equilibrada nos traz, através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco e tantos outros. Então, é uma imortalidade para sermos úteis, não para ficarmos paralisados. Aquele parente que desencarnou continua crescendo, continua com seus pensamentos. Já estamos no lugar para onde vamos, porque vibratoriamente estamos conectados com o céu ou o inferno. Quando estamos no meio dos problemas, muitas vezes sentimos dentro de nós um inferno, uma dor, uma angústia, a perturbação mental. Façamos então o possível para mudar esse estado vibratório com a prece. Lembra de Jesus, lembra do seu anjo guardião. Eleva essa vibração, porque aí nós vamos nos conectar com o chamado céu. Nós vamos elevar a nossa vibração, vamos conectar com os mentores amigos. Nosso anjo guardião vai conseguir falar melhor com a gente, nós vamos conseguir escutá-lo melhor e vamos sentir em nós o céu. O reino de Deus, que Jesus disse que está dentro de vós. Não vem com aparências. Não vem com as aparências. Ele está dentro de você. Não acredite se disser está aqui ou ali. Busque dentro de você essa sintonia com a espiritualidade superior, com os mensageiros de Jesus, que trabalham aqui no planeta Terra, como Joseph. Devia estar se sentindo no inferno, um verdadeiro inferno. Desespero, saudade da sua esposa, sem esperança nenhuma, sem acreditar em nada. Mas ao encontrar o livro dos Espíritos e lê-lo, ele soube aproveitar a lição que tinha ali. Com certeza começou a elevar o seu padrão vibratório pelos pensamentos melhores que lhe vinham e pôde conectar com o seu anjo guardião, a ponto de depois ele se tornar um apoiador da doutrina espírita, mandando um lindo caderno, um lindo livro, com a linda encadernação. Que orgulho ele não deve ter sentido por ser um encadernador e poder agora encadernar aquele livro e enviar ao nosso codificador com palavras tão maravilhosas e chegando no momento que o nosso codificador estava desalentado. Mais uma prova para nós que jamais estamos sozinhos. Allan Kardec estava triste naquela manhã, estava preocupado. Mas quando essa carta lhe chega, ele vê que preocupação nenhuma valia o tempo dele, porque ele estava trabalhando em algo muito maior, em trazer para nós essa doutrina, que hoje é a nossa força, que esclarece, que liberta as nossas consciências e nos fortalece no caminho da vida, para todo sempre. Aqui é o desencarnado e encarnados, pagando o caminho de nossa melhora, do nosso crescimento. Para isso que viemos estar aqui. E o nosso codificador, graças a Deus, abraçou o livro com muita emoção, chegou à janela, viu as pessoas passando, homens, mulheres, crianças, idosos, deixou descer uma lágrima e lembrou que o mundo precisa de renovação e consolação e que o trabalho dele era muito importante. Pega novamente os papéis, a caneta e foi trabalhar. E hoje nós temos no planeta Terra toda a codificação, toda a doutrina espírita maravilhosamente codificada, graças a Allan Kardec, que não sucumbiu às vicissitudes de sua vida, que teve a força, pegou o bastão da paciência e continuou a caminhar. Se ele tivesse desistido, que seria de nós aqui hoje? Então também não desistamos.
Não desistamos porque muitos dependem de nós. Encarnados que nos seguem, que nos acompanham, que vivem conosco, e desencarnados também que sintonizam conosco. Dependem da nossa força para que sejam fortes. Se a gente desiste, nós enfraquecemos um amigo do lado. Então, força para todos nós permanecermos aqui, perseverando, caminhando sempre, com o olho lá na frente. É Jesus o nosso guia, é o nosso modelo. Ele é guia porque sabe todos esses caminhos que a gente precisa passar e já passou com maestria. Então, ele vai à nossa frente guiando e nós vamos nos moldando ao caráter dele, nos moldando moralmente ao caráter dele, abrindo mão de nossos pontos de vista que são pequenos e vamos para o ponto de vista dele. Como os Espíritos nos dizem, quando a gente olha um ponto, a gente está carregando um peso olhando para baixo, o peso se faz maior. Quando a gente olha para cima, se faz menor. Porque começamos a enxergar as coisas do ponto de vista espiritual, de um ponto de vista mais elevado, e começamos a ver de cima que os problemas por que passamos são menores do que a gente imaginava. Sim, temos muitas dores, mas se ficarmos também aqui embaixo olhando para eles, eles vão parecer muito grandes. Elevemos, então, o nosso ponto de vista à parte espiritual, à eternidade, ao espírito imortal que somos, e veremos que aqueles problemas são lições necessárias ao nosso crescimento e desenvolvimento, para que um dia cheguemos cada vez mais perto do nosso Mestre Jesus. Sejamos o anjo forte e doce a que o Deus nos destinou, a nossa plenitude. Que assim seja e muita paz a todos. Parabéns, Cissa. É maravilhoso. Obrigada. A valorização da vida está aí presente, principalmente nesse dia de hoje. Que é tocado de todos aqui. Agora, vamos aproveitar esse seu estado tão especial e pedir para você fazer a prece final. Quero pedir aos passistas da casa que se posicionem. Obrigada, Gratidão, Senhor Jesus, por estarmos aqui juntos, vencendo a nós mesmos, caminhando na Tua direção e tendo a nossa Mãe Maria Santíssima a nos envolver e nos estimular na caminhada. Que o amor que emana desses irmãos superiores penetre-nos as fibras espirituais e nos dê a força para seguir. Que consigamos lidar com as nossas angústias, com os nossos medos, as nossas fraquezas, lembrando que jamais estamos sozinhos. Podemos até nos sentir sozinhos, mas os amigos espirituais que nos amam, que nos tutelam, que torcem pelo nosso crescimento, aqui estão, nos sustentando, nos amparando, em nome do nosso Mestre Jesus. Tendo em mente sempre esse cuidado, possamos persistir, perseverar e jamais pensar em desistir. Porque Ele veio para que tivéssemos a vida em abundância, e a teremos a cada avançar deste caminho. Tende bom ânimo. E Ele nos disse também: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos
Santíssima, que nos impulsiona no atendimento deste convite do seu Filho. Vinde a mim. E recebamos todas as bênçãos, todo esse banho de luz que se faz presente neste momento, toda essa restauração, toda essa energia salutar que nos envolve e nos penetra neste momento, nos dando a força, clareando o nosso caminho. Gratidão, Senhor, gratidão por todo este amparo e este auxílio. Como nos disseste, não vos deixareis órfãos. Mandarei o outro Consolador, e este Consolador está aqui, representado por esses benfeitores espirituais que neste momento nos abraçam e nos fortalecem. Que possamos levar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, toda essa energia, essa luz que aqui recebemos. E possamos galgar com alegria os próximos passos da nossa vida. Que assim seja. E muita paz. E assim, nós por encerrada a nossa atividade de hoje, agradecendo a presença de todos, desde já, lembrando que na próxima semana teremos mais uma palestra edificante aqui com nossa querida Nádia da Albergaria. Muita paz para todos.